A Irlanda viu um grande número de pessoas de outros países se mudarem para lá nos últimos anos, levando a muitos sentimentos anti-imigrantes e agitação em todo o país. Neste vídeo, falaremos sobre como os imigrantes estão arruinando este país, Irlanda. Esta reação é principalmente porque houve um grande aumento no número de estrangeiros vindo morar na Irlanda entre abril de 2022 e abril de 2023. Mais de 140 mil imigrantes vieram para a Irlanda, que é o maior número em 16 anos. Mesmo contando as pessoas que saíram, ainda havia mais de 77 mil novos imigrantes no país, o que é um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Esta grande onda de novas pessoas é principalmente devido ao levantamento das restrições da Covid-19 e mais de 100 mil ucranianos se mudaram para a Irlanda após a invasão russa. O censo de 2022 mostrou que cerca de 20% da população, ou mais de 1 milhão de pessoas, do total de 5,1 milhões, nasceram em outro lugar, o que realmente coloca o número de imigrantes na Irlanda em perspectiva. É claro que eles desempenham um papel importante na composição do país. Este rápido aumento na imigração realmente agitou as coisas, com protestos, ataques incendiários e um endurecimento das visões anti-imigração, trazendo de volta memórias dos problemas na Irlanda do Norte, que foram um período muito intenso. As pessoas estão preocupadas com como este influxo de novas pessoas vai afetar os recursos, empregos e como diferentes culturas se encaixam. Não é um tópico novo, mas tem recebido muito mais atenção ultimamente. A Irlanda teve uma quantidade razoável de imigrantes nas últimas décadas, o que faz algumas pessoas se preocuparem com o impacto na cultura e identidade irlandesas. É importante lembrar que a imigração pode trazer coisas boas e ruins. Por um lado, pode acrescentar a diversidade de nossa cultura e economia. Por outro, se acontecer muito rápido ou não for gerida corretamente, pode colocar uma pressão sobre as coisas. Não há uma resposta fácil, mas é importante que continuemos a falar sobre isso e encontrar maneiras de garantir que todos se sintam bem-vindos e respeitados. De acordo com o que as pessoas estão dizendo, Dublin e outras cidades estão se tornando mais diversas, mas a maior parte da população da Irlanda ainda é irlandesa. Muitas pessoas na Irlanda parecem estar de acordo com níveis razoáveis de imigração, mas também querem que ela seja bem regulamentada e gerida para que não se torne demais para o país suportar. É uma questão complicada, e não é fácil encontrar o equilíbrio certo. É importante que o governo ouça as preocupações de todos e trabalhe juntos para encontrar soluções. Há muitas conversas sobre as pessoas sentirem que suas vozes não estão sendo ouvidas, ou que o governo está mais interessado em agradar outros países ou grupos poderosos do que cuidar de seu próprio povo. Muitos irlandeses estão preocupados com o impacto da situação atual em si mesmos e em suas famílias. Eles não são contra pessoas de diferentes origens, mas estão preocupados se o país pode lidar com mais pessoas sem ter escolas, hospitais e outros serviços importantes suficientes para todos. É compreensível que estejam preocupados, e o governo precisa abordar suas preocupações de maneira justa e eficaz. Muitos indivíduos irlandeses estão descontentes com as prioridades e ações de seu governo. Eles sentem que o governo não está lidando com as preocupações reais das pessoas comuns, como o aumento do custo de vida, a falta de moradias acessíveis e a dificuldade de acesso à saúde e educação. Em vez disso, parece que o governo está focado em agradar partes externas, como grandes corporações e organizações internacionais. Isso levou a muita frustração e desconfiança entre o público irlandês. As pessoas querem que seu governo se concentre em melhorar a vida de seus cidadãos, enfrentando questões como desigualdade, criação de empregos e melhoria da infraestrutura. Elas querem que seu governo seja mais aberto e responsável e priorize as necessidades do povo irlandês sobre o que qualquer outra pessoa diz. Está começando a parecer um pouco como a Grã-Bretanha aqui, onde os imigrantes e seus descendentes se tornaram tão numerosos que agora estão exigindo direitos e benefícios especiais, às vezes à custa dos nativos irlandeses. A linha da mídia de que eles são apenas iguais a nós não parece mais válida. Esses grupos estão pedindo ação afirmativa, preferências de emprego e gastos governamentais extras em suas comunidades, o que tem um impacto em todos os outros.
A Irlanda permitiu a entrada de muitos estrangeiros sem verificações adequadas, o que significa que há alguns personagens realmente suspeitos andando pelas ruas. E ainda assim, nem o governo, nem os partidos de oposição, nem a mídia, nem a polícia parecem estar levando essas questões a sério. A Irlanda tem lidado com algumas questões importantes recentemente e todas elas meio que se ligam. Primeiro, há uma situação de imigração e refugiados acontecendo há algum tempo, e agora também há uma crise habitacional em cima disso. Em 2018, protestos eclodiram em áreas rurais contra a ideia de estabelecer centros de refugiados. Mas em 2022, quando a guerra na Ucrânia começou, a Irlanda e outros países europeus receberam refugiados ucranianos de braços abertos. Até meados de novembro de 2022, mais de 58 mil ucranianos haviam encontrado seu caminho para a Irlanda. Enquanto isso, a Irlanda vem enfrentando uma escassez de moradias desde cerca de 2015. Então, quando você adiciona todos esses refugiados à mistura, isso só torna as coisas ainda mais difíceis. Não há lugares suficientes para todos morarem, e isso levou a algumas situações tensas. Em novembro de 2022, começaram protestos contra os planos de construir abrigos temporários para refugiados, o que só mostra como as coisas estão apertadas. O governo tem um grande desafio em suas mãos, tentando lidar com ambas as crises ao mesmo tempo. Eles precisam garantir que os refugiados sejam cuidados, mas também precisam descobrir como fornecer moradia para todos no país. É um equilíbrio difícil de alcançar, e eles realmente precisam pensar rápido e usar todos os recursos com sabedoria. Não é fácil lidar com todos esses problemas, e não há soluções fáceis, mas é importante que todos trabalhem juntos e se comuniquem abertamente para encontrar uma maneira de superar isso e melhorar as coisas para todos os envolvidos. A questão dos imigrantes e requerentes de asilo tem sido um tema bastante controverso em toda a Europa ultimamente, com todos ficando preocupados com o aumento dos números e como isso está colocando uma tonelada de pressão nos recursos e na infraestrutura. Na Irlanda tem sido particularmente bagunçado, com um enorme aumento no número de requerentes de asilo nos últimos 2 anos, levando a tensões e até mesmo a alguns episódios de violência em certos casos. Agora, a maioria dos protestos contra essa questão tem sido bastante pacífica, mas houve alguns casos em que as coisas saíram do controle, como naquele ano em Dublin, quando um homem de origem argelina supostamente esfaqueou 3 crianças pequenas e uma mulher, o que fez muitas pessoas perderem a cabeça e saírem em uma série de ataques incendiários pelo país durante meses depois. O número de requerentes de asilo chegando à Irlanda tem sido absolutamente insano, com mais de 26 mil nos últimos 2 anos, o que representa um aumento de 200% em comparação a 2019. Isso não é apenas uma coisa irlandesa, porque a União Europeia como um todo recebeu 874 mil pedidos de asilo em 2022 e quase 650 mil nos primeiros 8 meses deste ano, além dos 4 milhões de ucranianos que receberam proteção temporária devido à invasão russa. Os centros de recepção em todo o norte da Europa estão basicamente lotados, mas o número real de pessoas viajando para a Europa sem permissão é na verdade menor do que em 2015. No entanto, a crescente preocupação pública com o número crescente de requerentes de asilo tem dado origem a muito nacionalismo em vários países europeus. Portanto, sim, é uma situação complicada em todos os aspectos, mas acho que todos podemos concordar que é importante encontrar algum tipo de solução que funcione para todos os envolvidos. É uma situação difícil sem respostas fáceis, porque envolve equilibrar preocupações humanitárias, gerenciar recursos e lidar com a opinião pública. Encontrar as causas raízes do deslocamento, tornar o processo de asilo mais suave e construir compreensão e empatia entre as comunidades poderiam ser passos realmente importantes para lidar com essa situação difícil. Ultimamente, mais e mais pessoas têm buscado asilo, e isso levou a um aumento no apoio a partidos políticos populistas e de extrema-direita em toda a Europa. Esses partidos têm ganhado força e espera-se que se saiam muito bem nas próximas eleições para o Parlamento Europeu em junho de 2024. Sua influência pode ter um grande impacto nas políticas a nível da União Europeia. Muitos governos estão preocupados que os eleitores fiquem irritados e se voltem para esses partidos,
Então, estão fazendo o que podem para reduzir o número de pessoas tentando cruzar suas fronteiras, como processar pedidos de asilo em outros países. Mas a Irlanda não tomou nenhuma medida grande como essa. Na Irlanda, as pessoas têm protestado contra a maneira como o governo lida com a migração em massa e estão preocupadas com coisas como a falta de moradias, o aumento do custo de vida e crimes cometidos por migrantes. Eles estão pedindo ao governo que pare de deixar tantas pessoas entrarem e criticando-o por não cuidar das necessidades dos cidadãos irlandeses primeiro. É importante lembrar que a situação está sempre mudando. Então é inteligente manter-se atualizado, verificando fontes oficiais e meios de comunicação confiáveis. A maneira como o governo irlandês está lidando com a crise dos imigrantes tem sido um tema quente, com algumas pessoas elogiando seus esforços e outras criticando. Muitos irlandeses estão realmente irritados com o número de imigrantes chegando, especialmente os requerentes de asilo, porque estão preocupados com como isso afetará suas comunidades locais. Recentemente, houve muitos protestos em Dublin, com pessoas carregando bandeiras irlandesas e exigindo controles de imigração mais rigorosos. Eles estão pedindo um novo governo que acabe com a migração em massa. Durante esses protestos, era possível ouvir gritos como "Tirem-nos daqui", direcionados à administração atual. As pessoas tinham cartazes e faixas com mensagens como "Vidas irlandesas importam", "Sob cerco", "Invasão", "Deportações em massa" e "Acabem com a plantação". Os manifestantes sentem que estão representando a maioria das pessoas na Irlanda que estão frustradas com o número de imigrantes e refugiados que o país recebeu. Eles estão chateados porque a mídia tradicional não parece cobrir seus protestos tanto ou de forma justa, e apontam para meios de comunicação como a RTE, a emissora nacional, como exemplo. Eles dizem que a RTE mal cobre uma grande marcha anti-imigração, dando-lhe apenas 6 linhas em seu site. Em contraste, a Gript, um meio de comunicação mais recente, tem dado muita cobertura a esses protestos, preenchendo as lacunas deixadas por outras fontes de notícias. Está claro que as pessoas na Irlanda estão ficando cansadas e querem que suas preocupações sobre imigração e representação na mídia sejam ouvidas. Muitos imigrantes se mudaram para a Irlanda nas últimas 2 décadas, e agora cerca de 1 em cada 5 pessoas que vivem lá não são cidadãos, o que torna a Irlanda o 4º país mais populoso por imigrantes em toda a União Europeia. O influxo começou com um acordo chamado Tratado de Nice em 2003, que permitiu que as pessoas se movessem mais livremente pela Europa. No começo, não foi um grande problema, porque a maioria dos imigrantes vinha da Europa Oriental, e eles vieram trabalhar durante a época em que a economia da Irlanda estava em alta, no início dos anos 2000. Mas, recentemente, o país tem visto muito mais requerentes de asilo chegando às suas costas, e isso levou os contribuintes a arcar com os custos de coisas como benefícios sociais e moradia. Um exemplo disso são os mais de 104 mil refugiados ucranianos que vieram para a Irlanda desde o início da guerra. A Irlanda está na ponta oeste da Europa, mas tem sido muito generosa com esses refugiados, oferecendo-lhes acomodação gratuita, assistência médica gratuita e até um pagamento semanal de cerca de $235 até recentemente. Além de todos os refugiados ucranianos que estão chegando, a Irlanda tem abrigado outros 30 mil refugiados de outros países também. O sistema de saúde está lutando e a crise habitacional não está melhorando, especialmente com a inflação, tornando tudo muito mais caro. Está claro que algo precisa mudar, mas os irlandeses precisam encontrar uma maneira de equilibrar as coisas para que possam ajudar tanto os migrantes quanto seus próprios cidadãos. Os irlandeses não podem continuar a gastar dinheiro indefinidamente e precisam garantir que todos recebam o apoio de que precisam. Não é uma tarefa fácil, mas é importante que resolvam isso em breve. A questão dos requerentes de asilo e migrantes econômicos é um grande problema na Irlanda, assim como em muitos outros países ao redor do mundo. Muitos irlandeses estão preocupados com a justiça do sistema de asilo e se ele está colocando muita pressão nos serviços públicos. Uma das principais preocupações das pessoas é se todos que pedem asilo realmente precisam dele, ou se algumas pessoas estão apenas vindo aqui para encontrar um emprego melhor. Há uma sensação de que algumas pessoas podem estar se aproveitando do sistema e usando o dinheiro dos pagadores de impostos. Mas é importante lembrar
que o processo de asilo é destinado a se ajudar pessoas que estão em perigo real em seus países de origem, como se estão sendo perseguidas ou feridas. Não é destinado a ser uma maneira para as pessoas virem para a Irlanda em busca de uma vida melhor. O governo irlandês tem tentado lidar com essas preocupações, como tornando o processo de aplicação de asilo mais rápido e garantindo que as pessoas não possam abusar dele. Mesmo assim, muitas pessoas têm vindo para a Irlanda em busca de asilo, e isso está colocando pressão em coisas como moradia, saúde e serviços sociais. Há diferentes opiniões sobre o impacto que os requerentes de asilo têm na economia. Enquanto custa dinheiro para ajudar e apoiar essas pessoas, alguns dizem que elas também podem trazer dinheiro através de empregos e começando seus próprios negócios, além de poderem acrescentar à nossa cultura também. No geral, há muitas coisas diferentes a considerar quando se trata de requerentes de asilo e migrantes econômicos na Irlanda. É uma questão complicada com muitos lados diferentes, e não é apenas sobre dinheiro ou regras, é também sobre direitos humanos e tratar as pessoas de maneira justa. Se você gostou de assistir a este vídeo e espera mais vídeos como esse, por favor, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Vida Cultural.